Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Pintar Podcast. E aí, Edinaldo, o que é que você manda para hoje? Pessoal, hoje nós vamos estar com mais uma parceria, né? Que é um segmento de tinta. Vocês sabem que a construção civil, ela abre um leque grande, né? E as lojas também, ela faz parte desse leque, né? Hoje vamos estar com o Igor, vamos estar com a Mariana, que é da Casa das Tintas, e vamos bater um papo super legal. E aí, Igor, como é que você, digamos, você vai se apresentar, mas você vai falar o que hoje? Mais sobre o que? Tinta, impermeabilizante, essas coisas, hein? Vamos tirar dúvida também, né? Hoje. Como Com foi que você certeza. veio parar na Casa das Tintas? Boa. E Bom, por aí vai. antes de me apresentar, né, quero só agradecer a vocês aí o convite de participar aqui com vocês. Eu acho que é algo muito bacana, é um projeto assim que, pelo que eu entendi, está se iniciando e eu tenho certeza que vocês vão chegar longe com isso aí, né? Eu, pela Casa das Tintas, eu tô há pouquinho tempo, né? Na verdade, eu tô há um ano, fiz um ano dia 12 de maio, que se passou agora, mas eu vim do mundo de material de construção, né? Trabalho no varejo de material de construção desde 2016. Sendo muito generalistas, ferramenta, todo segmento de material de construção, trabalhei na gestão. E eu acho que, no decorrer da nossa conversa aqui, eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho de gestão, de profissionalização, de capacitação do pintor, Muito né? importante. Atualmente, isso é importante demais para se destacar no cenário atual. Eu acho que eu vou poder contribuir um pouquinho com vocês aí e com quem estiver ouvindo a gente, né? Acho que vai ser legal esse bate-papo aí. E você, Mariana, como você se encontrou na Casa das Tintas? O que é que você via veio de outro processo de construção ou só você entrou na Casa das Tintas assim, Zé, vou entrar para ver se vai dar certo? Então, assim como o Igor, né, gostaria muito de agradecer. É uma oportunidade assim que estávamos esperando há um tempo e estamos muito felizes de fazer parte, né, desse projeto lindo de vocês que nós temos certeza que daqui de adiante vamos estar juntos nessa. E Boa. eu Alegrou todo mundo. e eu caí de paraquedas assim no ramo de tintas, né? Eu trabalhei por 10 anos no segmento de semijoias. Foi meu primeiro emprego. Depois disso, fiz parte do ramo alimentício, restaurante, e depois disso, vir para na Casa das Tintas, que foi um mundo completamente diferente de tudo que eu já vivi. Tem um certo medo, uma certa segurança, mas hoje estamos aí, né, desenvolvendo, e aqui no Pintor Podcast, que isso só prova que estamos no caminho certo, né? Isso E aí. a Mariana é uma das nossas recém-promovidas a líder. Ela veio como Tô vendedora, sabendo, fez um trabalho muito bacana tô aí. Ela não quis sabendo. falar, não, ela foi bem modesta, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tô logo falando que ela mandou bem, acabou de ser promovida aí alguns meses Parabéns, atrás, né, Mariana? parabéns, Obrigada, parabéns. muito obrigada. Mostra o potencial que ela tem dentro da loja, né? Com certeza. Ser Então, comprometido tudo envolve questão de evolução, né? Sim. Que a Mariana mesmo, gente, falar da Mariana, né? Porque é, todo pintor que tem a parceria com a loja, ele sempre tem uma vendedora, um vendedor que tá ali dia a dia fazendo a correria, né? É. Porque nós não sabemos que pintor não vai estar na loja direto. Sim. E a Mariana é uma delas que resolve todas as minhas questões burocráticas, correria, eu ligo pra ela, abuso mesmo. Os BO taca pra ela que ela se enrola, Ela é. resolve mesmo, né? E Chega assim, qual material. foi, qual foi o problema assim que você se viu na encruzilhada que, pô, essa agora me pegou? A situação bem difícil aí. Então, geralmente, uma das situações mais difíceis que nós temos no ramo de tinta é quando o cliente, eu não vejo como um problema, na verdade, eu vejo como um desafio para com que a gente consiga se aperfeiçoar cada dia mais, que é quando o cliente não gosta da tonalidade da tinta. Uma coisa é você ver no leque, quando pinta, fica outra coisa. Então, às vezes, um cliente não se agrada. Então, a gente tem que precisa ter jogo de cintura e mostrar para ele quais são todas as questões que levam a tinta a chegar nessa diferença. Então, às vezes, o cliente ele não entende tão bem, mas a gente consegue passar com certeza e precisão o porquê daquele problema, que não é um problema, na verdade, é questão de iluminação, entre outros. Mas eu acho que a gente consegue lidar de forma muito tranquila e muito sábia, né, de essas questões. Então, assim, um problema nós temos todos os dias, né, mas a gente consegue levar com tranquilidade. E assim, queria saber como nasceu a Casa das Tintas, qual o objetivo da Casa das Tintas,
Quem foi os Sim. primeiros fundadores e assim vai. Hoje a gente está aqui muito para falar em nome deles também, né? Seu Exatamente. Ronaldo, que é o presidente fundador, junto com o seu Magela. A empresa fez recentemente 40 anos. Ela é de 1985, começou lá na década de 80. Eu sou de 88, então ela é um pouquinho mais velha do que eu. Então eu tinha nascido, a Casa das Tintas já estava aí com 3 anos de história, né? Mas começou muito voltada para o setor automotivo, né? Uma lojinha pequena. Era seu Ronaldo e a esposa ficava na loja, seu Ronaldo ia para a rua fazer prospecção, buscar cliente. Então uma história que começou assim, na sola do sapato, arregaçando a manga e indo de porta em porta para buscar cliente, né? Eu acho que isso é uma história muito forte. Toda empresa assim que tem resultados, que perdura no tempo, ela tem uma história muito forte, né? E a Casa das Tintas também ela tem essa característica. E isso eu acho que criou uma cultura dentro da empresa de que os próprios vendedores, o próprio time comercial hoje ele é muito cobrado de fazer esse tipo de trabalho também, porque o fundador foi lá e fez, deu certo, e aí isso vai se multiplicando, né. Então hoje, o próprio time hoje replica, o que era feito anteriormente, obviamente com as ferramentas que existem hoje em dia, com tecnologia, porque muita coisa avançou, né. Em 1985, quem diria que eu poderia fazer um atendimento no digital atendendo 70 clientes por dia? Hoje existe essa possibilidade, né, existem ferramentas que me possibilitam isso. Humanamente, de porta em porta, é um baita desafio, né, não vou dizer que não dá para fazer, mas Não, hoje tá mais fácil vender tinta do que antigamente. em relação a isso, sim. Só que ao mesmo tempo que tudo cresce, a concorrência também cresce, né, tem lojas, redes nacionais que estão presentes na região também, que isso acaba também fatiando um pouquinho, mas a gente tem que se garantir, em relação a diferencial, né, muito disso que a Mariana falou de resolver problema do cliente, e a Casa das Tintas como uma especialista, isso é o que diferencia de muitos, né, e eu já trabalhei em home center, mas você ir comprar tinta num home center hoje, é diferente de você comprar tinta num especialista. O cara lá vai saber te atender, vai saber te atender, ele vai te dar as orientações, mas o conhecimento, o nível técnico de um cara do meu comercial aqui na Casa das Tintas é Superior. absurdamente diferente, é superior. Então é isso que vai criando ali o diferencial. Além de ser superior, também tem a questão muito do preço, né? Aham. Que ajuda bastante, né? É. Comprar com especialista é Sim. bem melhor do que lá no home center. Vai ter situações que vai estar uma diferença de preço aí um pouco, né, mas isso aí vai variando, isso aí tem muita oscilação. O grande diferencial mesmo um home center não tem uma Mariana com o conhecimento que tem na Casa das Tintas. E aí eu tô te dizendo de Casa das Tintas, mas qualquer concorrente especialista, ele também vai ter esse mesmo posicionamento, entendeu? Então o cara é muito especialista e o atendimento ele é diferenciado. E não só o atendimento na qualidade, na educação, na cortesia de receber o cliente, mas, por exemplo, a gente cansa de receber, e isso é diário. O cara chega com um orçamento aí de um concorrente, de um home center que seja, com quantidades de produto que não vão atender a necessidade real do cliente. Quando o especialista olha aquilo ali, ele fala: "Ó, tá, beleza, que deu esse valor, mas essa quantidade aqui não vai atender a sua casa. E aí? Ó o aborrecimento que esse cara ia ter". Então o especialista ele tem uma visão, assim, muito maior e 360 do todo. Então acho que isso é um posicionamento que diferencia a Casa das Tintas no mercado, entendeu? O conhecimento é tudo, né? É. Qualquer segmento, né? Exatamente. Eu acho que você tem que sondar, porque assim, muitas vezes, né, o cliente ele tem pintores profissionais, que é muito diferente do pintor amador, né. Então assim, profissionais como vocês que conhecem já a questão da metragem, a questão do produto, trabalhar com um produto bom, de qualidade, porque no final é o que vai além do seu trabalho muito bem feito, o produto ele influencia diretamente no resultado. Pegando esse seu gancho aí do que você falou, que a gente profissional conhece muito bem do produto. Sim. Pegando esse seu gancho, se tiver um conflito de uma lixa que você fizer, que o arquiteto ou o engenheiro passou, você confere junto com o profissional, no caso o Edinaldo, que compra muito com vocês, ou você bate o martelo e não, é isso aqui, mesmo ele dizendo, ó, Mariana, menos 4 coisas desse item aí não vai agregar para mim. Aí onde é que tá? Você escuta ele ou você vai mais pela sua opinião mais forte? Vami, isso é muito relativo.
como você tocou no exemplo do Rufino, como nós temos uma parceria de muito Sim. tempo e eu confio muito no profissional que ele é, no caso dele em específico e de outros profissionais no qual eu trabalho, eu confio plenamente no que eles dizem. Agora, sim, se uma cliente, por exemplo, ela vir e eu não conheço o profissional, e ela me passa a área, o projeto, e eu vejo que aquilo está divergente com o que ela está me passando, obviamente eu vou tentar passar para ela da melhor forma que a gente pode ou diminuir ou acrescentar produtos para aquela situação. Mas no caso de um profissional que a gente já conhece, sabe que ele trabalha de uma forma correta, de uma forma certa e honesta, a gente confia de olhos fechados e só bate o martelo e toda a Não, credibilidade é dele. isso é ótimo de falar, que a gente estava até falando nisso ontem, sobre quantitativo de material, uma certa metragem de textura, é, 2 baldes de textura, às vezes, eu não vou falar o nome do fornecedor, mas manda 30 metros de textura para a gente fazer, de um valor alto, e aí manda 5 galões de verniz que vai se perder. Sim. Então, isso é um ponto onde o cliente gasta. Não, pô, mas o vendedor lá passou 5 galões de verniz que você vai gastar em 30 metros. Só que com 1 galão você resolve. Exatamente, mas aí a questão também da comunicação, né, do profissional, dos profissionais, tanto o profissional pintor como o profissional comercial, consultor. Como o Igor foi muito feliz nas palavras, em relação à consultoria, né, de você ter essa responsabilidade com o cliente, de entender, de saber da metragem, de você estudar sobre, de você ter essa troca com o profissional, com o pintor, para não ter esse custo, Mas desacerbado, exatamente, a mais, porque precisamos que o cliente fique satisfeito em todos os aspectos. Então, assim, isso é um dos pontos muito importantes e primordiais que nós temos também na Casa das Tintas, em ter esse cuidado e essa atenção, porque gasto de material tá saindo do bolso do cliente. Desnecessário. Desnecessário. Então, assim, é um desgaste, muito muito ruim para o cliente em si, e posteriormente também para o pintor, porque, tem o dia a dia, o pintor ele tá, mais diretamente com o cliente, né, então a gente precisa ter essa cautela para ter um resultado final com todos os aspectos, assim, bem amarradinhos. E assim, acrescentando nisso daí, vai muito também da orientação da empresa para o time de vendas. Porque, por exemplo, eu lhe atendo, você é um cliente, um exemplo. Eu lhe atendo, eu lhe faço seu orçamento, eu fecho a venda com você. Quando chegou lá, fez tudo bonitinho, sobrou um monte de produto. Justo. Um dia você vai precisar pintar novamente sua casa. Você vai voltar em quem? Em quem te vendeu a mais e empurrou o produto? Ou em quem fez o projeto certinho, completo, bonitinho para você, você não teve prejuízo, mínimo possível, conseguiu lhe atender em todo o seu projeto. Então isso é muito importante, porque assim, o vendedor, se ele não for bem orientado, ele quer ganhar aquela comissão daquela venda ali na hora. Na hora. Mas, cara, ganhar comissão na hora, você tem que pensar lá na frente também. Pois. Eu quero na hora, eu vou ganhar uma vez. Eu quero construir um relacionamento com o cliente, eu preciso ganhar todo ano. Ou sempre que ele for utilizar um determinado material. Então é muito sobre isso, entendeu? É muita orientação para o time de vendas para poder atender realmente aquilo que o cliente precisa. Óbvio que tem aquelas margens de segurança, porque se faltar e etc., mas isso é normal. Mas é um quantitativo Agora empurrar pequeno, né? Exato, mas agora empurrar no cara, isso aí é até antiético, né? Ah, com Não é certeza. o que a gente prega para o time de vendas. Então, o foco, tanto do profissional pintor como o profissional loja, Sim. é deixar o cliente satisfeito. Isso. Questão de economia e deixar entregar um produto bom. Exatamente. E o profissional entregar um bom resultado com acabamento. É isso Então, aí. é os dois entregar qualidade para o cliente. E pronto. É a junção, né? Exatamente. Vocês já chegaram a perder uma grande venda por algum descuido que possa dar um conselho para outros profissionais? Ó, essa pergunta ela é bem interessante, porque o mercado está aí aberto, né? Então, todo mundo perde venda, todo mundo ganha venda. O que a gente não pode é dar espaço para falta de correção de erro. Porque o erro pode acontecer, a gente é humano, a gente erra, né? Agora, é como eu vou agir, como eu vou corrigir, resolver o problema do cliente, né? Porque às vezes eu vendi aqui um determinado produto, pode acontecer, o vendedor vai lá e erra, colocou um produto errado. Como que eu vou resolver isso daí? E manter o cliente comigo? Isso é o mais importante, é eu resolver o problema do cliente ali. Às vezes o próprio cliente vem
de outras lojas, de home center, de onde quer que seja, porque teve um problema lá e a gente consegue resolver. Então, assim, isso tá factível de acontecer em qualquer lugar. Vai de pessoa pra Agora, pessoa vai de também, pessoa né? para pessoa. Isso a gente trabalha hoje com um time de vendas grande. Então, assim, cada ser humano é uma cabeça, cada líder de loja tem uma cabeça, e a gente está aqui para ajudar, orientar, tem direção, tem RH, tem todo um corpo de pessoas para poder orientar cada vez mais, né? Então, é minimizar toda a possibilidade de erro. Hoje mesmo, a gente está com um técnico lá em Penedo, fazendo uma visita técnica para entender o que houve lá na obra do cliente, para a gente poder resolver uma situação. Lá em Penedo, exatamente. Eu falei, o cara saiu cedinho para resolver lá, para resolver não, na verdade ele foi levar um produto de amostra para testar, para o cara ver a qualidade do produto da Miracle e etc. Mas o que tiver que fazer para trazer o cliente, para resolver o problema dele, a gente vai fazer. E só para complementar e finalizar o que o Igor está falando, quando a gente trabalha com um leque grande de produtos, tem que ter ainda mais cautela, porque a gente não só trabalha com linha imobiliária, né? Nós trabalhamos com linha automotiva, nós trabalhamos com linha industrial, complementos. Então, assim, é um leque muito vasto, assim, que consegue atender todo tipo de cliente, mas a gente precisa ter muita cautela e muito conhecimento para poder passar segurança e minimizar esses erros que o Igor colocou. Exatamente. De grande importância, né? É. E nós sabemos que também que lidar com o ser humano é complicado, né? Ah, é. É uma luta, Mas viu? conta aí, qual foi o momento assim engraçado dentro da loja que vocês mais passaram? O cliente. Só não pode falar aquele do sorvete, viu, Maria? Agora eu fiquei curioso. Não, pode não. Agora eu vou contar. Só falar o nome. Não. Você não pode não. Mas isso se encaixa até nessa questão, amigo, que você falou do erro, né? Como a gente lidar. O Rufino, ele Só não foi pode fazer contar o nome uma do cliente. compra, né? Não se preocupe, de jeito Em off, em nenhum. off. O Rufino me Ele vai pediu. saber se ele vê, se ele ouvir, Vai ele não, vai Vai saber. não, vai vai não. O Rufino, ele foi me pedir determinada lista, né, de produtos e acabou que na correria, na lista, ele me pediu 5 litros de água raiz e eu na correria coloquei 5 galões de 5 litros. E isso, ele disse, Tem caminhão lá. aí ele, Mariana, você colocou 5 galões de 5 litros, aí nisso tudo bem, passou. Quando foi em compras posteriores, né, eu acho que realmente foi uma das situações mais engraçadas, porque até hoje a gente ri disso. E nós tá falando disso agora, já tá com mais de quê? 2 anos. E ele foi fazer outra compra posteriormente, depois de muito tempo, e ele ia precisar de solvente. Aí eu falei, Rufino, você vai precisar de solvente? Não, ainda tem aquele que você me mandou. Mas Já tocado. deu, não, ali foi me deu, depois. Tudo bem, 5 meu Deus, litros. isso vai me corroer pro resto da minha vida, mas foi uma das situações assim mais engraçadas Já da ficou casa de assim. estoque, né? Não, já foi. E pode explicar pro cliente. De bom jeito, né? Não precisa saber o nome da geladeira, né? Mas de bom jeito. É isso aí. E você, Igor? É o quê? É um ano, né? Tá na casa das Eu tintas. tô um ano na Casa das Tintas, cara. Eu me lembro quando nós teve a primeira reunião, eu vim de lá de Milagre, chovendo, aí a Maria disse, olha, vem um rapaz aqui, ele quer louco, tá louco para lhe conhecer, eu digo, tem que ir conhecer. Eu lembro. Pra trocar. Isso. Que a Maria tava chamando os pintores assim, que é mais, tem uma mentalidade, loja, né? isso, e uma mentalidade mais avançada, né? Porque nós sabemos que É. tem o pintor que se destaca mais e tem aqueles que se estacionam e só quer saber dali, né? Sim. Então, Eu lembro disso, cara, foi bem legal, né? Era a Vanessa ainda que tava lá Isso. com a gente na loja da Ponta Verde. E eu acho que eu tava com um mês de empresa, assim, Foi. no máximo, no máximo. E aí, na minha conversa com ela, eu falei, cara, eu quero começar a conhecer aí quem são os principais parceiros de cada unidade, bater um papo, tomar um café, pra gente entender qual que é a dor do pintor hoje em relação a mim, né, enquanto empresa. O que eu posso fazer, o que a gente pode fazer para melhorar. E a gente começou uma jornada ali bem legal, né, porque a gente teve uma conversa bem aberta, bem sim. franca. Você trouxe para a gente pontos de melhoria, o que pode melhorar em termos de velocidade, em termos de processo, em termos de produto. E eu acredito que a gente vem construindo um negócio bem bacana de lá para cá, entendeu? Esse contato com os pintores, eu tenho feito assim questão de trazer para mim e assumir assim uma responsabilidade de fazer acontecer mais do que nunca. Obviamente, a empresa já tem 40 anos, já tem toda uma história com os pintores, mas eu quero
junto com todo o meu time, intensificar isso, trazer capacitação, trazer curso, treinamento, para que isso possa cada vez estar melhor e a gente estar mais perto, né? Inclusive o Dr. Valmir, que eu tô aqui, ó, de olho nele. O homem tá famoso agora, tem que... Será que Ele vai chegar. será que vão me puxar pra Casa das Tintas? Mas, Engraçado que eu fui lá semana atrasada, não foi? Na loja, qual é? Você é o cara que tá de parceria com o Rufino, né? Eu disse, sou. Te olhando assim, eu digo, rapaz, que é muita gente todos os dias. Rapaz, acho que eu conheço esse rapaz. Eu fico analisando, eu disse, você é o que tá gravando com o Rufino, né? Ele, não, sou eu mesmo. Aí ali já começou o pezinho, eu digo, você vem pra cá. Eu nunca tinha lhe visto lá na loja. Não, eu posso, pra ser bem sincero com vocês, eu sou muito jardim, né? O Adinaldo sabe, meu parceiro mesmo é o Elvin, né? Mas que nem eu disse, né? Eu já fui lá na loja, inclusive eu me cadastrei primeiro na Casa das Tintas do Tabuleiro, pô. Sim. Na Casa das Tintas do Tabuleiro. E engraçado que, como você tem o Rufino como o seu pintor referência, lá no Tabuleiro eles também têm. E às vezes, uma pessoa como eu que tô chegando agora, vocês não conseguem ver potencial. Isso é no todo, tá? Sim, Não sim. só não só Casa das Tintas, mas no todo. Ver o potencial naquele pintor que tá ali iniciando. E assim, em um pouco período de tempo, o Rufino já tinha equipe antes, e ele me incentivou muito. Bicho, vá atrás seus clientes, velho, vá pegar serviço, que não foi? Você sabe disso, você é prova viva, a gente trabalha junto desde 2010. E você me incentivou muito. E aí, assim, não, vou na Casa das Tintas, né? Vou fazer meu cadastro lá e vou ver se algum vendedor começa a fazer essa parceria comigo. E eu não tive na Casa das Tintas essa parceria de início. Vim ter depois na Jardim. Sim. E daí ficou. Não, nada como um dia após o outro, né? Isso, O sol brilha para todos. Isso sim, é com importante, certeza. deixar isso bem amarrado, bem alinhado aí. certeza. E assim, inclusive, já até aproveito aqui, a gente está com um momento muito diferente dentro da empresa. O Rufino acabou de participar de uma capacitação com a gente de pintura industrial. E, cara, e E a eu gente fiquei, fez algo- cara, por que eu não fui fazer esse treinamento? Não ia entrar, É não. hoje. Pô, é eu hoje, sou porque o convite já está aqui na ponta da língua. Cara, a gente está nesse momento em parceria. Obviamente, a Casa das Tintas ela é distribuidor exclusivo aqui na região das tintas Renner, que é um grande parceiro nosso e É antigo. muito forte, né? Na linha industrial, para pintura de piso, quadra poliesportiva, oficina, concessionária, indústrias e afins aí. Metálica. Nós criamos ali uma imersão, juntamente com toda a gerência, a parte técnica lá da Renner, que nós criamos a imersão, treinamento, imersão Renner, pisos industriais. E fizemos 2 dias de treinamento, né? Um teórico falando muito sobre cada produto e um outro dia totalmente prático. E foi fantástico, né? Inclusive, eu posso quebrar o protocolo aqui, ô Rufino? Pode. Pega para mim aqui esse certificado aí. Eu trouxe aqui para te entregar em mãos. Tá pra câmera, ó. Certificado Renner Coaching. Edinaldo Rufino da Silva participou do treinamento teórico e prático de tratamento de superfície e pintura de piso. Esse eu não tenho, Isso viu, aqui gente? eu vou Ó, botar, tá vendo? Não tem por enquanto. Por quê? Cara, parabéns aí, obrigado pela participação, né? agradeço mesmo. Mas já vou deixar aqui então o convite feito. Esse treinamento, essa imersão, nós estamos fazendo. Fizemos a primeira turma agora em julho, finalzinho de julho, não foi? A gente está tentando fazer ainda em agosto, mas setembro de certeza a gente vai ter a segunda turma. E você já tá com a vaga garantida então, hein? Fechou. Anota aí, a gente vai passar a data, horário, tudo certinho, que aí você já vai lá participar com esse treinamento pra gente. Quantos especialistas você realmente tem nessa área de indústria? Muito pouco, cara. A capacitação. Assim, é muito procurado por vocês, profissional desse leque, ou vocês indicam geralmente mais a gente que faz pintura imobiliária? A pintura imobiliária, ela é muito diferente dessa pintura industrial. Isso. A gente já teve experiências de indicar pintor que trabalha com imobiliária, cara, e o cara não performou Isso. de jeito nenhum. E a gente teve que assumir ali a responsabilidade junto com o cliente, visto que o negócio não ficou bom. Então, o que a gente fez? Falei, cara, a gente precisa treinar o pintor, mas assim, não é uma palestra de 1 hora, entendeu? Porque palestra de 1 hora para falar de um produto, de um lançamento, é uma coisa. Agora, foram 2 dias de treinamento, 6 horas de carga horária,
Então, no primeiro dia, 3 horas de treinamento, no segundo, mais 3 horas, assim, e de muita prática. E por Todas mão as na etapas, massa. mão na massa. Top mesmo. O Fino arregaçou a manga lá, a gente usou Deus. todos os produtos, todas as etapas. O pessoal da Renner veio, fez com a gente lá, assim, cara, foi incrível, assim, algo inédito mesmo. E o cara que saiu de lá, ele saiu totalmente capacitado para começar a assumir ali novos serviços de industrial. Exatamente por quê? Porque o mercado tem muito pouco pintor capacitado. A gente tem muito pintor que vem de fora para fazer esse serviço aqui. aqui dentro. E a demanda é grande. A demanda é grande. E assim, é grande e o metro quadrado é bem melhor. Dinheiro do que a pintura Bem convencional. melhor. Exatamente, sem dúvida. Entendeu? Ó, na semana que a gente fez esse treinamento, o próprio Rufino pegou um serviço que ele postou lá, eu acho que de umas praças que vai fazer. A gente tem um técnico também, que é o Rondinelli. O cara entende tudo de tinta, o cara Eu abuso muito muito de técnico. Ele também faz esse tipo de trabalho e ele tava contando pra gente. Não sei nem se podia, viu, Rond? Mas tô falando aqui. Depois, se der puxão de orelha, você me avisa. Mas ele fechou aí um serviço de 3 dias numa indústria. Cara, a nota lá em cima. Ele deu exemplo, Falou, né? não vou falar, não. Mas deu É exemplo, muito mas- pessoal. Mas deixa eu falar um pouco aqui desse treinamento. Pessoal, veja só. Conhecimento não quer demais, né? Então, eu tenho conhecimento grande na área da pintura, mas eu tinha dificuldade na área industrial. Então, a partir com esse treinamento aqui, é interessante, pessoal, porque até no tempo, nós perdemos o produto, né? Isso até no tempo. Nós temos Exatamente. tempo de mexer. 20 minutinhos, se o cara perder o Exatamente. time, E eu não prejuízo. sabia, eu não sabia sobre esse tempo. Sobre esse time, eu tive uma experiência Hoje eu tenho. aplicando bicomponentes em pisos de cimento queimado de piso, né? Que é o verniz, né? Sim. E misturando, já, realmente, velho, é instantâneo. Mas aqui é diferente. Puxando um Não pouco pode do misturar gancho, cada né? produto. Sim. Você vai fazer o treinamento, você vai ver que é diferente. E esse conhecimento eu vou levar para o resto da minha vida. E eu vou ganhar dinheiro em cima desse. Aqui ele vai Depois vou você paga pendurar um ele na beijo minha pra gente parede. Na casa da picanha. pronto, fechou. Gostei. Pronto, fechou. Tá fechado. Mas é muito legal essa questão que vocês abordaram aqui sobre o valor de cada coisa que o trabalho que você exerce, né? Executa, na verdade. Porque tinta imobiliária, pintura imobiliária, ela tem um valor X, só que valores muito mais agregados em tintas industriais, em texturas, por exemplo. Nós temos texturas Miracô, no qual o metro quadrado você tem uma rentabilidade muito boa. Então, assim, acho que tem esse processo de cuidado também com o cliente relacionado à textura, porque, como vocês bem sabem, textura não pode ter remendo, não pode ter complemento, então a gente precisa saber a metragem exata. Às vezes o próprio pintor, como o Rufino falou, muito experiente, mas teve as dúvidas dele, então o nosso intuito é realmente capacitar os profissionais, porque é como um médico, por exemplo, ele estuda tantos anos e ele tem que estar o resto da vida estudando para se capacitar, porque o tempo vai passando, as coisas vão mudando e a gente precisa se adaptar ao tempo, né? Porque se a gente ficar para trás, a gente vai retroceder, vai ficar lá e quem está chegando novo e abraçando os novos momentos, novas oportunidades, as tecnologias, vai voando cada vez mais alto. Então, assim, o Rufino, você também, Valmir, tem uma mente muito aberta, né? Como outros profissionais que nós trabalhamos, tem uma mente muito aberta para isso aí. Tem muitos que pensam que isso é uma bobagem, que é um dia perdido, mas não é. É como o Rufino muito bem falou, eu fui muito feliz nas palavras dele, que conhecimento é a maior riqueza que a gente tem, porque é o que você vai levar para o resto da sua vida. Então, assim, o treinamento da Renner foi fantástico, realmente, como o Igor falou, você mês que vem vai estar lá. E vai ter Agora não vá. Se ele não for, ele leva pro penduré. Então, assim, abre a nossa mente, né? Abre a mente do profissional num todo. Então, assim, que vocês possam olhar para os treinamentos. Nós oferecemos com o maior carinho, de forma gratuita para vocês, Isso. com o maior carinho para vocês se capacitarem. Esse curso da Renner, por exemplo, se fosse de uma forma remunerada, paga, seria um valor agregado altíssimo. Então, abracem as oportunidades, né? Vão para os treinamentos, que é maravilhoso para o conhecimento de vocês, para o desenvolvimento de vocês, para tirar dúvidas. Às vezes é dúvida que você acha que é bobagem, mas quando você vai ver, pode mexer, que é a questão da Renner mesmo, do tempo de indução,
que você acha que é uma bobagem, mas quando você vai ver, pode estragar toda uma pintura que vai ter um custo altíssimo para você. Exatamente. E fora o contato que a pessoa vai ficar com o pessoal da Renner, porque eu peguei o contato dos Sim. 3. E ele vai vir para aqui pro podcast. Vai. legal, Ele falou, legal. olha, quando ele estiver aqui, eu acho que nós vai marcar. Quando for ter treinamento lá, nós vai marcar. Vamos aproveitar o gancho. Antes de mandar a data, você já faz o Isso. contato com eles. E a pessoa tira a dúvida completamente direto com ele. Exato. Só pega esse conhecimento. Deixa eu até acrescentar um pouquinho disso que a Mariana falou, que é muito importante, dessa questão de treinamento, de capacitação, de se atualizar. E a gente tem enxergado isso como algo muito necessário para o pintor também. Porque assim, hoje vocês são jovens adultos aí, né? Nós aqui estamos quase assim, mais ou menos na mesma faixa de geração. Mas tem uma galera muito antiga aí que às vezes eles não têm essa percepção de que precisam se atualizar, né? E nem sempre buscam ali conhecimento. Nós temos que dar muito valor para essa galera porque é a mão deles, cheia de calo, que abriu o caminho para a gente chegar hoje aqui. Mas a gente tem que também influenciar que eles se capacitem, que eles busquem conhecimento. E pensando nisso também, dentro todo esse programa de capacitação, a gente está fazendo alguns treinamentos sem ser os técnicos para ajudar essa galera e os atuais também a saber como fazer um Instagram vendável, bem legal. A gente já fez um treinamento sobre isso, tanto aqui quanto em Arapiraca, e vou dar um spoiler. Não sei se podia, mas vou dar. Se o marketing achar ruim, depois a gente conversa. Mas a gente vai fazer um treinamento agora sobre orçamento, como o pintor pode atender o cliente dele do orçamento ao WhatsApp. Então, todo o atendimento, como fazer, como comunicar, utilização de inteligência artificial hoje ninguém pode fechar os olhos para isso. Não. Né? Então, como a gente utilizar ali uma inteligência artificial e por aí vai. Então, fiquem atentos aí, viu, pintores que Isso ouvem essa galera aí. Você está falando porque Marcel ela tem uma carência muito grande desse tipo de informação e como o pintor deve se posicionar quando vai fazer um orçamento. Então, é mudar a cabeça de quem já está lá atrás é muito difícil. Exato. Principalmente aqui em Maceió, como eu falei, Maceió é um público novo. A gente somos pintores novos, influenciadores, que quer crescer, só que é bem difícil, velho, de agregar isso ao povo da velha guarda. Exato, exato. Mas deixa eu falar aqui um negócio, porque senão eu vou esquecer e eu sempre... Toda vez que eu encontrava com o Igor, eu me esquecia. Naquela primeira reunião que nós teve, você falou assim, olha, pode contar comigo para resolver os problemas aqui da loja. Aí quando eu falei sobre questão de entrega, você falou assim, olha, fale comigo, precisamos, você fala comigo. E ocorreu um caso que atrasou o meu produto lá em Milagre, eu estava com a minha equipe, aí nós parou um dia. Aí eu disse, olha, no outro dia eu não posso parar não, porque um prejuízo veio grande, né? Sim. Aí a Vanessa, eu liguei pra Vanessa Mariana, ela disse, vê se você consegue um frete aí pra... Eu lembro. Isso eu sei, aí eu consegui o frete, aí você já ligou pra mim, só olha, hoje à noite seu material chega lá na obra. Eu liguei pro meu pintor e digo, ó, bota alguém lá na obra que vai chegar lá. Ele disse, poxa, vai nada, passou o dia, não chegou, disse, vai chegar. Aí quando chegou, rapaz, chegou, eu quero dar os parabéns a você, porque... Cumpriu com a sua palavra, né? Você e a Mariana, que estamos juntos aí. Boa. E, bicho, a pegada é essa. Depois que você chegou na casa das Quintas, eu acho que como você começou a reunir os pintores, agregou mais, sabe? Tanto para a loja como os pintores. Na minha opinião, é essa. Já tá merecendo um aumento de salário. Pense com carinho aí, perder esses dois. Ó, vai ser difícil o repor. Se saiu, aí eu garanto o rodízio na casa da picanha também. Já passei a bola do rodízio, né? Já tava são dois. Não, 2 dias já garantido. Mas, cara, fazer isso acontecer. Obrigado, né? Obrigado. E, obviamente, nada disso a gente faz sozinho, né? Da mesma forma que eu chegaram outras pessoas também na empresa que tem, assim, mudado completamente muito sobre gestão, sobre a visão do negócio. A empresa passa por um momento de transição também, muita reformulação, tem sucessão em empresa familiar. Isso não é fácil. E a gente está aqui no meio disso tudo aqui para equilibrar os vários pratos, resolver o problema. E no final de tudo, a gente resolveu o problema do cliente, do pintor e todo mundo ficar satisfeito, né? A ideia é exatamente essa. E já aconteceu de fazer uma indicação ruim de pintor e depois consertarem? Acontece, Valmir, acontece. E eu
gosto de bater nessa tecla justamente por isso. Você tem tocado em pontos bem específicos e importantes para a gente externar, que é a questão que a gente fala da capacitação, porque existe de acontecer isso, da gente fazer a indicação e acontecer erros e o cliente ficar insatisfeito. Então, para a gente minimizar isso, de fato, a gente precisa profissionalizar os pintores, né? Para quê? Para com que eles virem a chave da cabeça deles de sair de um pintor amador para um pintor profissional. Então, assim, a nossa indicação não é a indicação da Mariana com o cliente, não é a indicação do Igor para o cliente, é a indicação da Casa das Tintas para o cliente. É o Então, assim, nome. é o nome da Falar. empresa. Então, a gente precisa aperfeiçoar para indicar e, num todo, ter o resultado que o cliente espera. Então, assim, a gente precisa enxergar dessa forma. Entendeu? Não adianta a gente só jogar o pintor na boca do lobo, como diz a história, no ninho dos leões, né? E o pintor não está capacitado. Então, assim, por isso que a gente sempre é muito incisivo nessa questão de capacitação, para poder indicar sem medo com que venha futuros problemas. Então, assim, a gente indica, Rufino, você vai começar a estar agora na Casa das Tintas, então iremos indicar você também. Quero só E ver. Vou aumentar seu leque, meu filho. é assim, então quer complementar, Igor? A indicação ela é uma responsabilidade muito grande, né? O que a gente orienta sempre o time é que vai indicar, você tem que saber quem que você vai indicar, né? Porque o pintor ele é um profissional independente, ele não é da empresa. Então a gente tem que saber separar isso e deixar isso bem claro para o cliente também. Visto isso, eu não posso indicar alguém que eu acho que o cara é bom. Irmão, tem que ter certeza. Com certeza. Tem que ser um cara bom, capacitado, que tenha ferramenta, que tenha, de repente, equipe, ou que trabalhe sozinho, mas que a gente tem comprovação de fato que o cara é bom, entendeu? Porque o cliente, por mais que ele saiba que o pintor, ele não é um funcionário da Casa das Tintas, ele não é alguém da Casa das Tintas, ele é um pintor parceiro, ele vai voltar aqui para mais de 1.000 pra gente se alguma coisa der errada. Inclusive, vocês, um tempo, se eu não me engano, anteriormente, antes da época de vocês chegaram a ter pintores, não foi? Teve, cara. É um tempo bem lá atrás mesmo. Era uma equipe de pintores que executavam, não era? Eu só sei da história. Realmente esse aí salvo engano, ainda chamava-se Casa da Pintura. Era uma empresa do grupo e que eles faziam serviços ali, Agregava os dois, comerciais, né? agregava, já vendia o serviço também. Como era, aí eu não sei nem te explicar, porque realmente tem um tempinho longo aí. Porque assim, né? Meu pai já tem quase 40 anos no ramo, eu aprendi através dele. E eu lembro que ele fala, a Casa da Tinta tem pintor, Sim. que tinha, né? Hoje não tem mais, tá? Hoje elas exato. a gente. Exatamente. E é bem antigo O isso. Carlos fazia parte desse grupo também aí de O pintor, cara, né? o Carlos, sim. Claro. Mas quando eu comecei a trabalhar com o Carlos, ele já tinha saído desse grupo. Mas eu ficava, quando eu vi esse pintor com uma camisa da Casa das Tintas, eu dava vontade de vestir, né? Inclusive, você tem camisas com a sua marca junto com a da Casa das Tintas, né? A Miracor, quando E eu com a Casa lá das Tintas da Casa das também. Tintas, né? É. Mas a primeira que eu botei minha logo foi da Miracor, né? Sim. Você deu umas 40 camisas pra mim. Aí, porque antes eu usava muito Miracor. Sim. Textura, tinta. Hoje eu optei mais para uma linha mais superior. Sou vinil, coral. Mas eu gostava de usar a Miracor. Não que não seja boa, tá? Isso. Olha, Que a ela é ma- uma linha a massa- bem Exato. econômica também. A massa da Miracor é top, a massa, a textura. Sim. Eu gostava de usar mesmo. Eu pegava casa padrão de Laguna, lá na Baía São Miguel. Era tudo Miracor. Porque a Miracor, se eu não me engano, ela é daqui, né? Isso, a empresa, a Miracor, ela é do grupo, Sim. né? Do grupo da Casa das Tintas. Isso é muito É uma importante, empresa então. mais nova, mas que pegou toda a expertise de varejo, né? De pessoas que já conheciam do segmento, conheciam do ramo, e aí transformou numa indústria também para fazer esse relacionamento com o cliente com a marca própria, né? E aí tá cada dia mais, esse ano tá sendo um ano muito interessante, muito bom para Miracor, em termos de resultado, de crescimento, pessoas novas chegando também, agregando resultado, e a Miracor, ela tem um atendimento não só aqui em Alagoas, ela também atende o estado de Sergipe. Miracor, tô aí, viu? Parceria. E ela Já. ela tá chegando no nosso produto de textura, né? Sim. Eu apliquei a semana passada, eu até Apliquei postei.
Já dela. a textura da Miracor e eu gostei bastante. Tanto Ela negócio. tem todas as linhas, né? Textura, tinta de piso, imobiliária, complementos. Tem um leque bem completo. A gente pode fazer até uma parceria lá no meu apartamento, viu? Uma textura lá. Olha aí, o cara ficando já mais flexível, tá vendo? O homem tá na mídia. É. Tem que puxar, né? E tá certo. Teve uma situação também sobre um cliente que é um cliente forte de vocês, que é os Gêmeos. O Gêmeo, né? Você, a Mariana, conhece o Gêmeo? Conhece, Nossa. conhece. Ah, sim. E eu tenho um cliente que eu já faço serviço para ele já tem uns 2 anos e ele é de Goiás. O nome dele é Evandro. E aí ele comprou agora recente lá umas casas lá com os Gêmeos. Sim. E aí ele queria me. Só, vou indicar tu para trabalhar lá com os Gêmeos. Eu disse, pá, não, isso aí. Que eu já tenho um pintor lá que é meu parceiro irmão. Aí eu não aceito nessa indicação. Pode deixar o Edinaldo mesmo lá. Mas se ele indicar, ele vai dizer assim, não quero não. Não, mas eu tô falando da, Sim, da sim, minha sim. índole, né? Do meu caráter, que eu cheguei pra ele e falei, não, ali já. Os Gêmeos ali já tem um Sim. pintor certo. E os caras já trabalham há muito tempo junto, então. não Seria vai mais ser, 10 anos ali. entendeu? Então, isso eu acho que é um pouco de lealdade e ser comprometido com a causa, né? Não ter a prostituição que nem existe na pintura aqui, né? Um querendo derrubar o outro. Pois é. Isso é complicado, né, cara? Porque acaba atrapalhando, assim, a valorização Ah, com do certeza. próprio profissional, né? Então, eu acho que esse tipo de postura é o que faz parcerias duradouras, entendeu? Agora, o cara que queima, que tá ali fazendo um extra, que o cara tem outras profissões e faz um extra, um bico ali, beleza, vai ficar barato. Mas a qualidade disso ali não vai ser o mesmo que eu pegar e te contratar para fazer uma pintura na minha casa. Ah, com certeza. Então tem que ter esse pensamento. Verdade. Não deu aquele silêncio, né? Mas. Mas é isso que você falou, Valmir, é muito, muito louvável, assim, porque quem dera que todos os profissionais tivessem essa atitude, né? Tivesse esse pensamento, porque assim, se vocês pensarem de uma forma mais ampla, a união faz a força, né? E como o Igor bem falou, que o sol brilhou para todos. Então, assim, eu acho que não convém para o próprio profissional estar querendo derrubar o outro. Não. Ele passar um orçamento para o seu colega de profissão, passar um orçamento e você vir fazer um orçamento abaixo para poder derrubar o orçamento dele. Então, isso não vai lhe Nunca. acrescentar e não vai lhe agregar em absolutamente nada. E o que eu acho que pode faltar um pouquinho assim no meio da pintura é essa parceria de fato. De um saber menos e ter a humildade de chegar lá e perguntar Isso é muito pro outro. difícil, viu? Exato. Então, Muito assim, difícil na classe. isso não vai lhe fazer menos profissional, ao contrário, vai lhe agregar muito na sua profissão. Tem o Rufino, tem você que está aí para passar conhecimento para os outros. Tem Perguntar esse... também, se eu tiver dúvida, eu ligo logo. Puxa, eu ligo, Exatamente. Pronto, eu chamei ele lá no sofá agora há pouco. Vem aqui tirar dúvida comigo. E ele tirou só, tem que ser 5 baldes pra fazer, senão essa quantidade aí ela não vai alcançar. Exato. E aí a gente sempre tem essa comunicação, eu e ele. É muito raro, que nem eu já falei, né? Ele foi o que mais me incentivou a montar a minha equipe e trabalhar Aham. com o meu pessoal. Ligava muito pra ele. Nós temos um pintor parceirão nosso também, que vocês conhecem, que é o Paulo César, e ele é um dos caras assim que Tira muita dúvida também. muito, ele é um dos caras que ele é muito solícito assim para o que você precisa. Então, quando eu vejo que um pintor está com dificuldade, eu falo, procure quem vai agregar no seu conhecimento, procure que às vezes eles são meio retraídos dos pintores que são mais tem mais conhecimento, tem um receio, digamos assim, e às vezes a questão assim da timidez, mas não façam isso, tá? Porque tem profissionais aqui para agregar para vocês conhecimento. Então peguem essa oportunidade, peguem o que eles têm para passar para vocês replicarem isso com os clientes de vocês. Não funciona assim, né? Nós pega do Paulo, né? Eu já ligo direto pro Paulo. E Semana ele tá passada devendo mesmo. uma visita aqui a gente. Mas ele vai vir, né? Eu ligo Ele pro e o Paulo Thiago. 40 por 28. Eu ligo direto pro Paulo. Qualquer dúvida assim, textura, porque o Paulo mesmo, eu vi o Paulo pelo Instagram, né? Ele Também. abrindo aqueles brilhos dos marmoros. Amor. Oxe, o bicho, uma vez eu encontrei ele na casa das quintas, eu chamei ele só em casa. Rapaz, me ensina aí como é que tu abre aqueles. Aí ele falou o processo tudo. Aí falou, tá tudo certinho. Eu digo, pronto, agora sim. E às vezes não é
querer tirar dúvida para sobressair sobre em cima da gente, né? A gente Exatamente. procura tirar dúvida aqui porque a gente quer aprender também. É como muitas vezes assim, tem pintor que "Ô, tu cobra quanto no método do cimento queimado?" Sim. Sim. Só que aí, até eu chegar no preço que a gente cobra hoje, a gente já chegou a cobrar R$ 15 no metro. Sim. Para poder agregar o valor realmente do nosso efeito. Sim. Então, isso varia muito do que você vai buscar para Exato. agregar na sua mão de obra. E tem muito pintor, Valmir, que está muito atrasado em questão de atualização de tabela de preços, viu? Oxe. Muito. Assim, a gente tenta passar para eles também sobre isso, deles se atualizarem, porque o tempo vai passando, os preços vão mudando, é como outra coisa. Então, assim, tem pintores que eu vejo que aplicam a textura por um valor muito, muito abaixo. Eu digo, epá, vamos atualizar, porque as coisas já mudaram muito, o trem já está lá na frente. Então, vamos atualizar, porque assim, como você falou, você colocou uma palavra que muitos não conhecem, mas é realmente muito importante saber que você não pode prostituir sua profissão. Não, Não é preço, é valor. Até valor. você está entregando É valor, valor. porque é qualidade, um acabamento perfeito e deixando o cliente Com certeza. satisfeito. Então, assim, é muito importante de verdade. Mas só que a classe ela não vê isso, né? Às vezes a gente pede um valor porque a gente trabalha com equipe e a gente é Uhum. empresa, né? A gente tem uniforme, tem transporte, Todos os gastos, né? tem alimentação. E hoje em dia os preços das coisas ela estão. O valor real do dinheiro não tem valor. Uhum. Não tem valor. Beleza que a gente para conseguir R$ 1.000 é difícil, mas para gastar, oxe, Moleza. pagar as contas. E hoje, conta pra quem é você- empreendedor, meu amigo, hoje é dia 20, viu? É, hoje é dia Tem que 20, pagar o pode não. 10. Eu já mostrou aqui as 10 aqui. Mande já. não, pô. Acabei de lembrar uma coisa aqui que você Ô, falou. Fale não. Mas a Eu gente vou atualizar procurou aí. o máximo, é que nem eu tava falando, né? Teve um pintor que fez um vídeo falando que cobra na área específica da área construída, né? Que é R$ 175 o metro que ele cobra do acabamento, Uhum. independente do que for ter na casa. Sim. E geralmente a gente não chega a cobrar nem a R$ 20 o metro. Ó, Nem a R$ 20, porque muita gente liga, ó, tem um apartamento aqui de 45 metros quadrados, mas quando é 45 metros quadrados que fala, é 45 metros quadrados de piso. De exatamente. piso e de teto, não é em si das paredes, Sim. né? Aí se a gente colocar 45 vezes 50, a gente vai ter um preço, valor para pintar o seu apartamento. Então, é isso que a gente tem que mudar na classe aqui em Maceió e em Alagoas. Exato, e assim, o contato entre vocês, porque sendo bem frio, hoje o Rufino e o Valmir, por mais que vocês sejam amigos, vamos olhar de uma maneira neutra. Vocês são concorrentes, concorda comigo? Sim, sim, não. Não, sim, porque assim, sim, você é pintor, ele é pintor, Sim. você tem seus clientes, você tem os seus. Você quer ter mais cliente, você também quer ter mais cliente. Agora, vamos lá, vamos pensar comigo de empresas, lojas. Existe a Casa das Tintas e existem os concorrentes X, Y e Z. Quando nós, digamos assim, colaboradores, a gente está ali trabalhando, correndo atrás, os diretores, presidente da empresa, tá em contato com outros empresários também para saber como que você faz isso, como que você faz aquilo. Exatamente. E aí, assim, a concorrência, ela tem que ser saudável a esse ponto de me fazer perguntar ao meu colega como que você faz isso. Porque o empresário, o empreendedor, ele faz isso também. Faz, com certeza. Então, o profissional autônomo, independente, o pintor que tem empresa, é a mesma coisa. Então, existe essa concorrência, mas assim, é o que eu falei lá atrás, o sol brilha para todos. Então, se você correr atrás, você vai ter seu resultado. E você também, sendo amigo ou não. Sim. Obviamente, vocês são parceiros, são amigos. Se um cliente que é dele te procura, você vai falar, opa, não, aí eu nem entro. Aí é a parceria de vocês. Sim. Mas tem mais uma gama de outros pintores também, que vocês já não têm tanta essa parceria, por questão de afinidade, relacionamento, não tem nem contato. Mas um cara que você vê que é desenrolado, vira pra você, ô Rufino, como que você faz isso? Cara, eu tenho certeza que você vai se disponibilizar, orientar o cara, dar umas dicas. E é assim que funciona a vida, né? E às vezes quando a gente dá a dica, geralmente tem pintor com mais intenção. Aham. Porque ano passado eu já cheguei a ter 16 profissionais lá em Milagres e um deles só foi para olhar o modo como eu trabalhava e como era que eu agia. Sim. E logo depois ele me rasgou de uma forma que assim, eu não esperava isso. Não Sim. esperava. E eu achei muito ingratidão dele. E depois esse pintor procurou ele
pra trabalhar com isso, ó, velho. Aconteceu isso, 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 isso. Tenho aqui todos os prints, mandei pra ele. E aí ele falou, não quero esse cara trabalhando comigo. A parceria é isso. A própria vida mesmo vai cobrar esse cara. Cobra. Cara, eu passei uma situação uma vez, não foi na pintura. Como eu não sei se eu falei aqui, a minha esposa ela é engenheira civil. Não, falou aqui não, você falou lá embaixo. Foi fora Sim. da câmera, né? Ela é engenheira civil. Aí um colega meu, indicou a ela pra fazer uma reforma no apartamento dele. E aí esse colega indicou a mim, porque ele tinha o meu contato, aí o cara me ligou. Lembrei o nome dele, mas não vou falar não pode não falar não, né? Fica no Aí, off. ó, tô querendo fazer isso, isso, isso. Eu falei, tá, beleza, então. Eu não sou a pessoa técnica, vou passar pra minha esposa que é engenheira. Ela vai lá, faz a visita, faz os levantamentos, entende o que você quer e por aí vai. Como que ela faz enquanto engenheira? Ela pega e visita junto com o mestre de obra. Sim. Já pra ir passando, ó. Já vai fazendo aí suas anotações que a gente vai precisar fazer isso, 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 isso. Beleza? Beleza. Fechou a obra com o cara. O cara deu o sinal lá e iniciou a obra. Com uma semana, o cliente virou pra ela e falou, não vou continuar com você não. Só que o cara tava na obra lá todo dia. Beleza, a escolha do cliente, não precisa. Com quem que ela fechou? Com o cara que o cliente fechou? Com o mestre. Mestre. O cara passou a perna assim, legal, né? Foi. Ó, porque ele cobrou mais barato, com o cara, covardia mesmo. Cara, e assim, eu falei, ó, bola pra frente, a gente ficou chateado, porque Quem não fica? você fica revoltado com uma situação como essa. Mas, ó, deixa isso pra lá, a vida encarrega de cobrar esse cara. Cara, assim, não que eu joguei praga, velho. Foi isso, mas é assim que funciona a vida, cara. A vida te cobra. O tempo traz resposta de magoado. padrão. Irmão, aconteceu uma tragédia na vida desse cara. Que eu nunca ia querer isso pra ele. Mas uma tragédia assim que eu falo, eu arrepio, fico triste até hoje por isso. Mas depois dessa tragédia que aconteceu com ele ligou pra minha esposa pedindo perdão, pedindo desculpa pelo que ele fez e pá. Muito bom ele ter alcançado ali um arrependimento e ter refletido que o que ele fez Foi errado. foi errado e fez mal pra ele, pra vida dele, entendeu? Aí faz. Entendeu? Mas é isso. Mas Eu falei, ó, poucos têm a consciência de ligar aí pra pedir desculpa. isso foi um ponto interessante. Recentemente eu até encontrei com ele numa loja e a gente se falou e tal, e tudo certo, cara. Queria que ele não tivesse passado pelo que ele passou. Já aconteceu Mas, uma situação parecida com a gente, de ele tá fazendo uma pintura de um cliente e o cliente indicar um amigo dele pro Edinaldo, e aí ele pediu todo o material, tudo mais, e ele tava com muita demanda e não conseguiu ir, não foi, eu acho, Foi. e não conseguiu ir. E o cliente já ligou para outro lojista, e pedi indicação. E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu quero um pintor. Aí quando o cara falou, não, peraí. Aí ele ligou pra mim e disse, ó, homem, pode fazer o serviço, pode fechar aí com ele. E aí a gente tem muito dessa parceria. aham, E eu acho isso bacana, que pintor tem que ser parceiro. tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro, independente de qualquer coisa. E se entender isso, a nossa classe aqui em Maceió, ela muda de uma forma que só tem a agregar para todo mundo. Com certeza. Com certeza. Tenham bons parceiros. Tem alguns parceiros, isso é fundamental. Isso é o né? conselho, né? Tenha os seus parceiros. E no meio de todo o comércio, a gente tem que se ajudar. Exato. Tem que se ajudar. certeza. Né? Ninguém cresce sozinho. Né? Não, ninguém cresce sozinho, cara. Eu canso de levar material meu daqui pra Milagres, pô, no carro. Por que eu não vou ajudar? Sim. Ok. Vou esperar pra ir na próxima semana? Não, pô, eu tô aqui em Maceió. Bota aí Eu lá levo, fora, né? eu levo. Já fui dia de domingo levar material, acho que você também já. Poxa, já. Ontem mesmo eu tava meio lá. Cheguei lá, era chegar meia-noite, eu cheguei lá, era 10 e pouca. Vai Vixe, manhã. chegar a tempo pra gravação, assim, vou logo cedo sair do ar. Chegou. É o compromisso, né? Logo hoje mesmo que eu ia perder. É segredo ainda, eu não vou falar, mas a gente ele e outros pintores, a gente tá se reunindo para fazer um grande projeto para aqui para Maceió. Ah, legal. E vai agregar, né? Pra todo Que mundo. vai agregar, E no que a gente puder ajudar, contem com a gente aí. viu? Eu acho que a partir do próximo a gente já tá divulgando aqui o que é. Boa. E vai ser muito importante para todo mundo. Olha, vou dizer a você, vou explicar. Porque você não conhecia ainda a Casa das Tintas. Eu disse a você, eu fui criado praticamente dentro da Casa das Tintas, entendeu? Quando você já viu, já chega essa é diferente, hein? Não, tá, o desenrolar aqui tá Tá fluindo bem, né? Tá fluindo bem. É,
Tá Você tem que fluindo bem. fazer a parceria ir lá, também conhecer. Agora vai pra Ponta Verde. Eu sou que é Ponta Verde, né, A Mariana? loja Tem que de você levar. ficar assim, chegar e ficar impactado, porque nós tivemos lá uma reforma, né, que a loja tá lindíssima. Vão lá Verdade. também, dar uma olhada, mas você precisa ir. Quando você foi, não tinha terminado ainda, acho que não tinha Não, nem começado. oxi, já, rapaz. Já tinha? Ah, então foi bem Foi recente, foi só agora, você recente, foi. foi umas 2 semanas. Ah, então já tinha terminado. A loja tá lindíssima, assim. Assim, E na verdade, casa de loja de tinta, ela tem que ser impecável, né? Organizada e tudo maravilhoso tá lá, realmente. Eu gosto da Ponta Verde, porque eu moro bem pertinho lá da Tabuleiro, né? Sim. Passo. Mas eu não, prefiro descer. Hoje a gente tem Tabuleiro, Poço, Ponta Verde, Barro Duro, Marechal e Arapiraca, né? Então, todos aí estão convidados a conhecer, e aí fiquem à vontade de ir em qualquer Um unidade pintor, dessas, né? uma pessoa que quer entrar no meio, quer começar a trabalhar como pintor, pode procurar vocês? Como é? sem dúvida. Se, Com certeza, né? Obviamente, hoje o meu time, ele não vai pegar e ensinar o cara a ser pintor. Mas a gente tem relacionamento aí com vários pintores que já pode começar ali criar alguma coisa, a gente chamar para treinamento, palestra, indicar a vocês aí, ó, tem um cara aí que tá querendo começar o trabalho, vê aí se você consegue trocar uma ideia. então, a Casa Assim das funciona, Tintas né? também tem uma porta aberta para quem quer começar no ramo a ser um profissional da pintura. Com certeza. Mas esse assunto foi um assunto muito importante você ter colocado aqui em pauta, porque já teve esse projeto, já inicia, né? Sim, Teve até a minha equipe mesmo, teve um sim. projeto com. Esqueci o Thiago, né? Que é da Miracor. Isso. Isso. É, ano passado, não acho que foi ano passado, teve uns treinamentos que só para iniciante. Eu Foi coloquei uns verdade, ajudantes. verdade. Então isso aí agregou neles, eles É, aprenderam. verdade. Porque eu sempre bati na tecla falar com o Thiago, disse, ó, Thiago, tem que ter curso para iniciante. Uhum. Porque nós não vai ensinar a pintor a aplicar um selador na parede. Lógico que não Uhum. vai, né? Então tem que ir, é os ajudantes. Sim. O ajudante de cada profissional indica um ou dois. E eu aproveitei e botei logo 7 lá. Quanto é, Rufino? Aproveitar, né? Eu digo, bota 7 aí. É. Ia eles, aí no outro dia eles, cara alega, era camisa, Pô, tudo. Isso é muito importante ter esse tipo de treinamento, tá? Claro. Se a Miracle faz isso, eu acho que ela deveria buscar mais esse tipo, até para agregar na questão de mão de obra, porque tá em falta, Sim. tá em falta. E é Miracle Casa das Tintas, né, que proporciona esses treinamentos e realmente aparece pessoas que nunca pintaram e que querem começar na profissão, porque hoje no mercado é uma das melhores profissões, tá, minha gente? A pintura, Agora, pode continuar. e tem muitos que nunca pintaram e que procuram a Casa das Tintas para saber se a gente disponibiliza esses tipos de treinamento. Agora também tem uma questão muito importante, os engenheiros, né? Tem uma engenheira no Pilar, eu não me recordo o nome dela, que ela entrou em contato comigo, que ela viu uns vídeos meus que eu mantinha a organização, limpeza do ambiente, Aham. e ela falou que trabalha com casas de médio e alto padrão lá no Pilar. E aí eu perguntando os tamanhos da metragem da casa e tal, a estrutura top da casa. E ela falando que os pintores que tem lá na região não agregam porque faltam muito, não cumpriu horário de trabalho. E aí eu perguntei a ela, eu disse, mas quanto é que você paga a um pintor aí da região para pintar uma casa dessa? E ela falou R$ 2.500. Eu disse, como é que você paga R$ 2.500 para um profissional pintar uma casa dessa? Então você não vai me querer na sua obra, porque pelo que você está me passando, o valor de fazer uma obra dessa é 15 a 17 mil. Uhum. E aí ela nunca mais falou comigo. Sim. Ela nunca mais falou comigo, porque tem engenheiros e arquitetos que desvalorizam muito a mão de obra e não querem agregar a gente o valor realmente que é viável para fazer a pintura. Exatamente. Essa percepção dela é por causa do que ela tá ali pagando o cara. Continue pagando 2.500. Qual o Eu tipo de achei isso um profissional que ela vai absurdo, conseguir? pô. O cara que não É. vai, que falta, que não entrega qualidade. E aí, Né? isso Só 2.500, acho que é o quê? É quem trabalha carteira assinada. pô, mas no mês para você empeleitar uma obra de 17 mil por 2.500, pô, o cara tá, desculpa, mas tá foda a situação do cara. É porque você entrega, é como a gente vem falando, né?
esse tempo que você não entrega o preço, você entrega o valor, porque é o comprometimento, é você dar a data de Prazo, entrega, né? sai do prazo, exatamente. Então, assim, tem todos esses bônus que você entrega junto com o seu valor. Então, assim, é o diferencial, entendeu? Então, assim, você paga, você é o preço que você está pagando, porque o preço de você de 2.500 é esse preço da irresponsabilidade, de o cara não cumprir o que O ele cara aí bêbado promete. pra obra. E o Exatamente. valor é Parece isso, muito, você pô. pagar 17 mil e ter todo o planejamento para Verdade. entregar o que ela precisa. E não, eu vi que você trabalha bem, deixa tudo limpo, mas aí é o valor que a gente acaba construindo. É isso mesmo, meu amigo. A conversa tá boa, mas já deu nosso prazo, né? É isso Vamos, aí. vamos marcar mais com ele para vir mais vezes, né? Obrigado pela Mas participação. antes de fechar tudo, você olha para aquela câmera ali e dê um conselho para aqueles iniciantes, um pintor que quer iniciar na pintura. Boa, Qual o legal. caminho, qual a trilha que ele vai ter que O trilhar? caminho é capacitação, né? Hoje a gente está falando muito de treinamento, a gente falou de treinamento industrial, treinamento de pintura de piso, todo tipo de treinamento é capacitação. Então, não só capacitação com as linhas, mas capacitação com tecnologia, com as ferramentas que hoje existem. Então, o pintor que vai se diferenciar hoje em dia é quem entende nesse cenário macro de todas as possibilidades. Obviamente, ele não vai ser o expert, mas o conhecimento, à medida que você busca todo dia um pouquinho de conhecimento, vai nos treinamentos, lá na Casa das Tintas, procura informação. A internet hoje é um mundo de informação. E ter boas parcerias. É o caminho aí do sucesso na pintura, né? E você, Mariana? Faço das palavras do Igor a minha, né, que se capacitem, eu acho que conhecimento é o que você vai levar para toda a vida. Andem com gaviões, porque vocês vão voar tão alto quanto, e vira a chave da sua cabeça de sair de um pintor amador para um pintor profissional. E para isso nós estamos aqui. Se chama com chave de ouro. Boa. Até a próxima. Obrigada.